Quero deixar uma pequena saudação, passagem conhecidíssima, glória a Deus, versículo conhecidíssimo, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7, que vai nos dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em um simples e um singelo versículo a gente vai ver Deus, Ele confortar os nossos corações e informar que está conosco, o cuidado de Cristo para conosco. Glória a Deus, aleluia. É infinita a sua misericórdia. Você vê Pedro, glória a Deus, informando a igreja que não se preocupe, lance sobre ele as vossas preocupações, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, como é que você está, como é que foi o seu dia, mas eu quero te dizer: entrega na mão daquele que resolve. Glória a Deus, aquele que ele toma para si a minha, a tua causa. Glória a Deus, aleluia. Isso é motivo da gente não se preocupar, é ter um Deus, aleluia, que ele tem cuidado, que é um exemplo, glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia vai nos dizer que Josafá, ele recebe uma notícia. E qual é a notícia? Está vindo contra vós ou contra ti, ó rei, um grande exército, glória a Deus. E a Bíblia diz que Josafá, ele temeu, ele se preocupou. Qual foi a causa da ansiedade? O medo. Ou melhor dizendo, o medo também nos causa ansiedade, glória a Deus. Aleluia. Nos causa preocupação. Josafá, a Bíblia diz que no versículo, glória a Deus, 13, ele tem uma preocupação. Mas quando é no versículo 12, a Bíblia diz que ele olha para o céu e faz aquilo que o salmista ensina no Salmo de número 121. Ele eleva os olhos para o monte e diz: Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Quem contra, aleluia, não prevalecendo contra ele. Aleluia, o exército é grande, mas o Senhor que está no céu, o Senhor dos exércitos é por nós. Aleluia, o Senhor dos exércitos é aquele que pode nos livrar, glória a Deus. A causa da ansiedade, ela tem afastado o mundo até das igrejas. A causa da ansiedade tem afastado o mundo da presença de Jesus. Eu tenho aprendido que a ansiedade, ela está relacionada em nossas vidas em 3 tempos, ou melhor dizendo, em 3 expressões de nossas vidas: passado, presente e futuro. Presta atenção, está relacionada às 3 expressões da nossa vida. Qual é a primeira pressão? Glória a Deus, é a depressão. E eu explico por quê. Presta atenção, ninguém, ele jamais vai ficar depressivo por coisa que está acontecendo ou coisa que ainda vai acontecer. Ele vai ficar depressivo por coisa que já aconteceu, vai ficar preso no passado. Essa é a primeira pressão da nossa vida. E a segunda pressão é o estresse, é o presente. E por que eu digo? Perceba que ninguém vai ficar estressado por coisa que já passou ou por coisa que ainda vai acontecer. É o presente. A terceira pressão, meu pastor, de nossa vida está relacionada no futuro. E qual é a causa da nossa terceira pressão? A ansiedade. Porque ninguém vai ficar ansioso por coisa que já passou, irmã Josefa, por coisa que já passou. Ninguém vai ficar ansioso por coisa que ainda está passando. A gente vai ficar ansioso por coisa que ainda está vindo. Glória a Deus. Mas tem remédio para a senhora nessa noite. Olha a direção da mensagem. Tem remédio para a senhora no livro, glória a Deus, aleluia, de Hebreus, no capítulo 7, 13, versículo 8. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o Deus ou o Cristo é o mesmo de ontem, o de hoje e o de eternamente. Ele cuida da basura do Castro, ele cuida do passado, ele cuida do presente e continuará cuidando do futuro. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, não se preocupe, porque ele tem cuidado, ele vai continuar cuidando. Ela
da ansiedade, aleluia. Preste atenção, ela nos cega, irmão. O medo e a preocupação, meu pastor, para nós entregarmos, ela nos cega. Cegar, irmão, mas eu estou vendo. Eu vou provar biblicamente. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Quem recebe agora uma notícia é um profeta chamado Eliseu. Aleluia. Eliseu, aleluia. Glória a Deus, ele sabia tudo a revelação vinda de Deus acerca do rei, não é por aí não, rei, que estão preparando uma armadilha e alguém diz, olha, meu capoeira entre nós, e alguém vai dizer na minha conjectura, não é capoeira, é o Deus de Eliseu que revela a ele, ou melhor dizendo, aleluia, ainda existe profeta, aleluia, que Deus nos dá revelação, aleluia, glória a Deus. E alguém vai se incomodar dizendo, vamos matar Eliseu, vamos até ele, prepara um grande exército, e pela manhã cedo, ou melhor dizendo, pela madrugada, a Bíblia vai nos dizer que o seu servo Geazi, ele vai se levantar. Creio eu que ele vai no banheiro ou algo assim e vai olhar pela janela. E a Bíblia diz que ele vai ver um grande exército. E aquele grande exército vai incomodar Geazi. E por que eu digo? Porque o texto bíblico vai dizer que ele vai gritar, dizendo, ai Senhor meu, o que faremos? Lembra que eu disse aqui que a causa da ansiedade também nos causa cegueira espiritual? Vou dar um exemplo. Capítulo 21 do livro de Gênesis e o versículo 19. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que uma mulher chamada Agar e o seu filho Ismael é mandado embora da casa de Abraão e colocado sobre o outro um pouco d'água, sobre uma botija, aleluia, glória a Deus, algum pouco de pão, aleluia, e ela vai peregrinando sobre o Nordeste, sobre o deserto, e chegando sobre um pé de árvore. A Bíblia vai dizer que acabando-se o pão, acabando-se a água do outro, ela coloca um menino debaixo do pé de árvore, se distancia cerca de um tiro de arco e vai fazer uma singela oração. E que oração é essa? Dizendo, ai Senhor meu Deus, que eu não possa ver morrer o meu filho. Glória a Deus, creio eu que um menino ali em oração, ela vai dizer e vai gritar, Deus do meu pai Abraão, de Isaac e Jacó. Eu não sei a preocupação da minha mãe, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é o Deus que ainda pode resolver. Vai lá, e teofanicamente Deus aparece em forma de anjo. Agar diz, Agar, por que tu se preocupa? Qual é a tua preocupação? E Agar vai dizer, a sede, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pega o menino, Agar, coloca no ombro, coloca nos braços, aleluia, de mamar a ele, vai fazer a promessa. E qual é a promessa? Porque dele eu farei uma grande nação. E quando é no versículo 19, a Bíblia vai dizer que Deus abriu os olhos de Agar. Glória a Deus. Presta atenção. Se você vê o texto, Deus não abriu o curso. Deus abre a visão de Agar. E isso nos dá uma interpretação. E qual é a interpretação? Que às vezes, irmão, a nossa situação está do nosso lado, mas a preocupação da ansiedade nos deixa enxergar. Aleluia, glória a Deus. Foi o que houve com Geazi. Aí Eliseu aparece, o que houve, Geazi? Olha, está vindo um grande exército, vai nos matar, vão nos afumilar. Aleluia. Aí Geazi olha, Eliseu olha para Geazi e diz, meu Deus, até parece, Geazi, que tu não serve o Deus que eu sirvo, Geazi. Até parece, Geazi, que Deus é conosco. Aleluia. Aí Eliseu vai dizer, Senhor, abre os olhos dele. E Deus, quando abre os olhos de Geazi, a Bíblia vai nos dizer que por trás do grande exército que vinha contra Eliseu, lá também tinha carruagem de cavalos, carruagem de fogo, o grande exército, aleluia, de anjo, querubim
e Serafim, e era tudo a favor de Eliseu. Não se preocupa, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa aquilo que está faltando, não se preocupe, não fiquem ansiosos, entrega aí quem pode resolver. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite: tira aquela sua debaixo, ela vai a sério. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Tira ela não vai a sério, aleluia. Tire os olhos, é para o Senhor, pastor. Tire os olhos da preocupação e coloque os olhos naquele que pode resolver o problema. Aleluia. Ou melhor dizendo, tire os olhos do problema e olha para quem pode resolver o problema. Ou melhor dizendo, aí eu volto para o texto: lancei sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele cuida do passado, ele cuida do presente e ele continuará cuidando do futuro. Deus é convosco, Deus é com a igreja, Deus é comigo, Deus é contigo. Assim diz o Senhor. Ela na sua, ela na sua. A igreja é minha, ninguém toca. A igreja é comprada com meu sangue. Eu comprei, eu tirarei da terra do meu tempo, eu cuidarei dos meus. Eu vou na sua, eu vou cuidar, continuarei cuidando da minha igreja. Assim diz o Senhor. Aleluia.